A paz do Senhor, irmãos, eu sou o pastor Gideão Carvalho. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Miguel. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o presbítero Odaí. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o diácono Gilson Júnior. Nós somos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, aqui em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Queremos também dar uma palavra de boas-vindas aos nossos visitantes e pedir que vocês que estão participando desta aula, curtam esse vídeo, curtam o nosso canal, compartilhe essa aula, comentem nessa aula, se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, e que Deus possa nos abençoar nesta aula maravilhosa. Irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 12, e ela traz por título Do Julgamento à Ressurreição. Oramos ao Senhor. Pai amado Senhor, queremos agradecer por estar en esta EBD. Queremos te agradecer por poder compartilhar, Señor, este momento da palavra. Te pedimos, Señor, que todo lo que falemos aquí en este momento seja de bênção para todo mundo, Señor. Muito obrigado por estar conosco. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Evander. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Miriam. E vamos agora à nossa leitura bíblica em classe. O nosso texto áureo está baseado em João capítulo 19, verso 30, e diz assim: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. A verdade prática diz assim: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Leitura bíblica em classe. João 19. E levando ele as costas, a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. Encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num hisopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 20. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Voltemos agora para os nossos professores. Deus abençoe. Irmãos, a título de introdução, o Evangelho de João, ele revela a concretização do plano redentor de Deus ao narrar o sacrifício de Jesus e a vitória dele sobre a morte. Para compreender melhor esse grandioso plano, ela se organiza em 3 momentos fundamentais, que são os nossos 3 tópicos. O primeiro diz assim: a prisão e a condenação de Jesus. O segundo tópico, sua crucificação, a morte e o sepultamento. E o terceiro tópico, a sua gloriosa ressurreição. Esses textos nos convidam a refletir sobre a cruz e a ressurreição como pilares da nossa fé e da nossa esperança. Vamos ao primeiro tópico, a prisão e a condenação de Jesus. Jesus atravessou o ribeiro do Cedrón e fez uma paragem no jardim de Getsemane. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por quem? Por Judas Iscariote, até o local onde Jesus se encontrava com seus discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traicionero. Ou seja, a hora chegou. Eu poderia fazer uma pergunta aqui para todos os que nos assistem, e uma pergunta simples.
¿Você já foi traído por alguém? ¿Cómo es el dolor de la traición? Podríamos preguntar. ¿Enemigo de su enemigo es su amigo? ¿Costuma ser así infelizmente? Sí, duele la traición. Yo creo que todo el mundo ha pasado por eso. Tanto mayor el dolor de ver dos enemigos se uniendo contra você. Aquí tenemos el caso de este personaje confabulando, vendiendo Jesús por unas pocas monedas. Difícil. Veamos aquí que Jesús siente de todo o que le acontecería, no tentó fugir ni se esconder, mas se entrega voluntariamente a la voluntad del Pai. Y ahí viene una parte espectacular, que Él es Pai celestial, Él tem los dones, los frutos, pudo soportar eso, mas será que nós podemos soportar eso? E o apóstolo João destaca no capítulo 18, no versículo 4, que Jesus sabia o que aconteceria com ele. E quando soldados e autoridades religiosas chegam a Jesus, se vai ao encontro, e Jesus pergunta: quem buscais? E responderam a Jesus, o Nazareno, e ele declara o eu sou. E essa declaração faz com que o soldado estremece e cai por terra. Em João 18, no versículo 16, ele enfatiza, mostrando que o mesmo ele sendo preso, Jesus tinha plena autoridade e domínio sobre a situação. Ou seja, Jesus sabia desde o momento da traição, lá na mesa da ceia, que ele seria traído, através de Judas Iscariotes. Mateus 28, no versículo 18, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. A gente pode entender que Jesus, ele se entregou de maneira voluntária. Se ele quisesse, nada daquilo teria acontecido, dado tamanho era o seu poder e a sua autoridade. Eles chegaram para prender Jesus, Jesus se antecipa a eles e dá aquele brado, eu sou, e saiu virtude, saiu o poder de Jesus ali. Isso tinha um propósito, que era proteger os discípulos, para que se cumprisse a escritura, de que nenhum daqueles que o Pai tinha dado se perderia. E essa mesma escritura se cumpre na vida de cada um de nós. Jesus é o mesmo que sai virtude, sai poder, quando ele diz, eu sou, diante das nossas dificuldades, diante dos nossos problemas. E a escritura se cumpre na vida de cada um de nós também. Jesus prometeu, ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, dizendo, eu sou aquele que tem todo o poder e o controle das circunstâncias. Ele tem o controle de todas as coisas. E naquele momento, Pedro, afoito, já tira sua espada e arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai lá e coloca no lugar, cura. Mas Jesus, ele fala uma expressão para Pedro, diz assim, eu não beberei o cálice que meu Pai me deu. Notemos que minutos atrás, Jesus no Getsemane, ele estava orando ao Pai, justamente isso, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Por 3 vezes Jesus orou. E aqui ele está falando para Pedro, não beberei o cálice que meu Pai me deu. Esse cálice que Jesus bebeu, que foi o próprio Pai que deu para ele, o cálice que era para nós bebermos. Eu, você, todos nós. Cálice da ira de Deus caiu sobre Jesus. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Fabiana. Se eu tivesse junto com os discípulos no momento da prisão de Cristo, eu tentaria proteger, defender de alguma maneira. Não sei como, se ia ser gritando, chorando, jogando pedra, chamando o pessoal para a guerra, né? Mas eu tentaria defender Jesus de alguma maneira. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Alessandro e eu reagiria igual Pedro. Me conhecendo o meu temperamento, eu ia para cima. A paz de Jesus, meus irmãos, eu sou Hermes e a minha reação seria de defender Jesus. Porque estar 3 anos junto com Jesus, então eu acho que a minha reação na hora seria de defendê-lo. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Antônia. Se eu estivesse lá, eu o defenderia de alguma forma, ficaria próximo a ele, me posicionaria ao lado de Jesus, defenderia ele ali naquele momento, estaria perto dele, próximo a ele, junto dele, em tudo. Irmãos, a prisão de Jesus, naquele momento, isso está ocorrendo numa quinta-feira à noite, e ele seria morto na sexta e ressuscitaria no domingo. Essa prisão de Jesus não foi acidental, não foi um acidente de percurso na caminhada de Jesus, na sua missão terrena. E também não foi uma derrota. Jesus é preso. Isso não significa que o ministério de Jesus foi derrotado naquele momento, mas significa que é o cumprimento do plano de Deus, plano de redenção da humanidade. Eles foram prender Jesus, mas Deus estava controlando toda aquela circunstância, porque Jesus seria no dia seguinte apresentado e crucificado, seria como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora nós temos o interrogatório. Jesus é preso e ele é levado para ser interrogado. Jesus é levado pelos soldados romanos. Nesse momento inicial, ele passa por 2
julgamentos distintos, ou 2 interrogatórios distintos. Primeiro, ele é levado diante de Anás, e o segundo, perante o Sinédrio. Este último, de Jesus sendo levado perante o Sinédrio, está registrado nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas. Essa lição, obviamente, ela aborda a visão de João, do evangelho de João, acerca da prisão, sepultamento e morte de Jesus. Mas a gente precisa, em alguns momentos, também falar dos outros evangelhos para ampliar e para a gente entender melhor o que estava acontecendo ali naquele episódio. O primeiro interrogatório de Jesus ocorreu diante de Anás, que era uma das principais autoridades religiosas da época. Inclusive, Anás era sumo sacerdote. E a natureza desse primeiro interrogatório de Jesus era religiosa. O que Anás estava buscando com aquele interrogatório? O propósito era reunir elementos que pudesse incriminar Jesus, com base em sua doutrina e também na sua afirmação de ser ele o Messias, algo que era considerado uma blasfêmia pelos líderes religiosos. Sobre a doutrina de Jesus, nós bem sabemos que Jesus falou que a sua doutrina era do Pai. Os ensinos que ele ministrava ao povo, as parábolas que ele contava, a doutrina dele, ele falava que era do Pai. E em relação à afirmação dele ser o Messias, era verdadeira, né? Se eles estavam buscando acusar Jesus por ele ter dito ou por ele se passar por Messias, na verdade, ele era o Messias. Durante esse interrogatório, Jesus também ele é agredido, revelando o ambiente de hostilidade e injustiça daquele processo. Durante todo esse período, Jesus ele é agredido. O segundo interrogatório foi perante o Sinédrio, o conselho religioso dos judeus. E esse interrogatório foi marcado por diversas irregularidades, incluindo falsas acusações e motivações políticas e religiosas. Além disso, esse julgamento foi realizado à noite e durante as festividades da Páscoa, práticas proibidas pela lei judaica em casos que poderiam resultar de morte, tornando o processo ainda mais questionável do ponto de vista legal e ético. O que está acontecendo ali naquela noite, de Jesus ser conduzido para Anás, depois perante o Sinédrio, aquilo ali era tudo irregular, aquilo não podia acontecer. Jesus, de certa forma, estava sofrendo uma grande injustiça por parte dessas autoridades judaicas. Ainda perante el Sinédrio, teve testemunhos falsos y contradictorios, donde usaron como base la declaración de Jesús sobre destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Una metáfora mal interpretada. El julgamento de Jesús por el Sinédrio fue injusto, ilegal y motivado por odio religioso. Podríamos decir así, la corrupción de las estructuras de poder. Porque aquí hay algo que está confabulado, mixturado, el poder con lo religioso. Y como decía el pastor Gedeón, estaba todo unido. Podríamos decir que esa quiebra de lazos íntimos por parte de Judas Iscariotes desencadenó una serie de acontecimientos que culminarían en la prisión, tortura y por fin la crucifixión de Jesús. Nos enxergamos a corrupción de las estructuras de poder. Mis hermanos, el paso a paso que tuvo Jesús después de haber sido juzgado, la acusación de elevado Pilatos, la interrogación conducida por Pilatos, la sentencia emitida por Pilatos, humanamente falando, o ciúme y a cobardía dos hombres servidos por las estructuras corrompidas de poder, tanto religioso como civil, prendieron y sentenciaron a Jesucristo a cruz y a muerte. De un lado, los sumos sacerdotes no querían ser ofuscados por la popularidad de Jesús. De otro lado, Pilatos y los romanos de Judea no querían se ver en maus lençóis como el emperador romano, como hubiese alguna revolta por parte de los judíos. Pilatos até tentou un jurí popular para Jesús, mas se vio fracasado face a ceguera religiosa e espiritual da multidão que escolheu o criminoso Barrabás. Irmãos, depois que Jesus foi levado para 2 interrogatórios, ele também é levado para Pilatos. E por que levar para o governador romano Pilatos? O que Pilatos tem a ver com esse julgamento de Jesus? Los líderes religiosos buscaban una condenación formal y muerte, o que solo podría ser ejecutada con la aprobación romana. Pilatos cuestionó a Jesús sobre su realeza y su reino, tentando entender si él le representaba una amenaza al poder de Roma. Ese interrogatorio se concentró en la identidad de Jesús como el rey de los judíos. Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus,
cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório, escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus, como era a sugestão de Pilatos. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando ferimentos, fazendo com que gotas de sangue rolassem sobre o seu rosto. E em seguida os soldados romanos os chicoteava. Sabemos que os chicotes romanos eles tinham pontas de ossos que quando acertava a pele machucava muito, dilacerava o corpo. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelas chicotadas dos soldados romanos. Cumprindo assim a escritura que está escrita em Isaías capítulo 53, versículo 5, que diz que ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele foi rejeitado pelos homens aos quais ele veio salvar. Jesus foi rejeitado pela humanidade. Podemos até dizer que Jesus foi rejeitado por nós. E tudo isso, na verdade, fazia parte do plano de Deus. O trono que ele ocupou, que o rei ocupou quando veio aqui à terra, foi a cruz. A coroa que esse rei recebeu foi uma coroa de espinhos. E tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa paixão, Jesus passou, sofreu por nós, para que pudesse nos salvar. Esse é o propósito, esse é o objetivo. O segundo tópico da nossa lição diz assim: a crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Então vamos ver como foi esse caminho do Calvário. A paz do Senhor, irmãos, o meu nome é Tainara e hoje, ao caminharmos pela história, percorreremos o caminho do Calvário. Após a tentativa frustrada de Pilatos de libertar Jesus, a sentença mais cruel foi determinada: a crucificação. No Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 16, diz: então entregou-lhe para que fosse crucificado. E a partir dessa sentença citada, começava a dolorosa jornada de Jesus rumo ao Calvário. Sob os açoites dos soldados romanos, com o corpo ferido, mas com o coração firme em sua missão, ele carregava a própria cruz pelas ruas de Jerusalém, rumo ao lugar chamado Gólgota, ou Lugar da Caveira. Esse monte de aparência sombria era conhecido por ser um cenário de condenações e mortes públicas. Ali a dor é exposta e o sofrimento era um espetáculo. E é neste cenário, à vista de todos, que o Senhor Jesus foi crucificado, como relatado em João 19:18. E ao lado do mestre, dois homens também condenados. Um zombava e o outro, pela graça, se arrependeu e pediu: Jesus, lembre-te de mim quando entrares no teu reino, recebendo naquele momento uma promessa de salvação. Hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Isto narrado em Lucas 23, versículo 42 e 43. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas registram os detalhes dessa cena marcante. Mas séculos antes, o profeta Isaías já havia anunciado acerca dessas coisas que se cumpriram. O profeta Isaías escreveu: e ele foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. A profecia se cumpriu. Jesus, o inocente, caminhou entre os culpados. Foi castigado, humilhado, espancado e crucificado. Mas naquela cruz, Jesus, o Filho de Deus, abriu um novo e vivo caminho para a humanidade. O caminho do Calvário não foi apenas um trajeto físico, ele foi a maior demonstração de amor. Cada passo, cada queda, cada dor, tudo isso foi por mim, por você, por todos nós. Por isso que hoje, ao caminharmos pela história, não olhamos apenas para o sofrimento, mas para a esperança que brotou da cruz. Graças a Deus e ao seu Filho Jesus por ter revelado o seu amor a todos nós. E assim conhecemos o caminho do Calvário. Na crucificação de Jesus, nós temos um momento em que ele exclama: tenho
sede. Mas Jesus, ele é a fonte que sacia toda a sede. Jesus, durante seu ministério, ele disse que ele é aquele que pode dar água viva a beber àqueles que são sedentos. Agora Jesus está na cruz e está exclamando: tenho sede. Esse ato de Jesus de rejeitar o vinagre que tinha propriedades terapêuticas revela algo profundo. Cristo, ele decidiu enfrentar o sofrimento da cruz em sua totalidade, com plena consciência e sem qualquer alívio artificial. Ele não quis escapar da dor, pois seu sacrifício precisava ser completo, voluntário e plenamente consciente. Como se for assim, o caminho da cruz era o sofrimento, e Jesus não queria atalhos. Ele queria enfrentar cada segundo, cada minuto e cada hora de sofrimento ali na cruz. A salvação, ela exigiu esse preço da parte do Senhor. Recusou esse sedativo e também demonstrou uma entrega absoluta ao plano do Pai, carregando sobre si o peso do pecado da humanidade, até o último instante. A gente pode dizer que a dor de Jesus ali foi real, o sofrimento dele foi real. Tudo aquilo que estava acontecendo ali na cruz era real. A lição aborda o sacrifício que foi muito sofrido, foi muito difícil, inimaginável. O pecado de toda a humanidade estava sobre os ombros de Jesus. O peso maior que Jesus suportou, a dor maior que Jesus suportou ali, não foram as dores físicas, foi a dor de ver o pecado de toda a humanidade sobre os seus ombros. Isto foi muito difícil. Eu lembrei do filme A Paixão de Cristo, que foi um filme muito assistido no mundo todo, impactante, mas demonstrava o sofrimento de Jesus. Eu acredito que nenhum cinema no mundo, diretor de filme no mundo, conseguiria descrever a dor que Jesus sofreu por carregar o pecado de toda a humanidade. Porque diz a palavra de Deus que Jesus, ele é santo. Deus é santo. Jesus, a Bíblia diz que ele é cetro de equidade. Ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Foi muito difícil, foi muito sofrido para Deus suportar os pecados de toda a humanidade sobre os seus ombros. E essa agonia da morte, ela começa justamente na quinta-feira, quando Jesus, antes de ser preso, ele orava e de repente o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, segundo relatado pelo evangelista Lucas. A pressão era tão grande sobre ele que os vasos sanguíneos dilataram e ele começou a suar sangue. E isso é possível, segundo a medicina, é possível, né? Quando alguém está vivendo assim um drama, uma pressão muito grande, isso é possível de acontecer, e ele chegou nesse ponto. Em Mateus 27:50, Mateus registrou o seguinte: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, ou seja, deu o último suspiro. E Jesus agora estava morto na cruz. Em Deuteronômio 21, 22 e 23, diz assim: quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. A lei dizia que aquele maldito que estivesse no madeiro não poderia permanecer ali à noite. E, na verdade, sabemos que Jesus não cometeu pecado, mas ele se fez pecado por nós. Pilato ordena que quebrasse as pernas dos crucificados, ainda vivos, né, para que acelerassem o processo de morte. Quando os soldados romanos foram averiguar, Jesus, ele já estava morto. Ele não teve as pernas quebradas. Em cumprimento também de uma profecia, né, que dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Jesus é retirado do madeiro na sexta-feira. Geralmente as vítimas de crucificação eram lançadas em uma bala comum como os criminosos e não havia permissão para prantear em público por los mortos. Havia toda uma trama também para Jesus depois de sua morte, mas no versículo 38 de João 19 aparece um homem em meio de todo esse dor, em meio de toda essa parte triste da história da morte, aparece um homem que admirava a Jesus. Era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimatea.
Ele fazia parte do Sinédrio, Marcos 15:43. E era uma pessoa abastada, Mateus 27:57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo, a reunir coragem para dirigir-se a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para ser sepultado. José de Arimatea era um homem bom e justo. Outra coisa que tinha este irmão José de Arimatea, esperava o reino de Deus. Era um homem rico, porque levar Jesus, queriam levá-lo a uma bala e levá-lo para um lugar diferenciado, somente aquele que tinha dinheiro nesse tempo. Com riqueza, vem a responsabilidade do servo de Deus. Os crentes ricos deste mundo não devem ser altivos, ni por a su esperanza la incerteza de riquezas, mas en Deus, que sigan el ejemplo de José de Arimatea, que colocó todo de lado. ¿Para qué? Para engrandecer o seu Salvador, así como Moisés teve las mayores riquezas, o oprobio de Cristo, do que los tesoros de Egipto. Mesmo diante da vergonha da cruz e das regras rígidas da época, Deus preparou um sepultamento digno para seu filho. O túmulo próximo ao Calvário não apenas guardou o corpo de Jesus, mas também se tornou palco do maior milagre da história, Amém. A ressurreição. Glória a Deus. Nota, irmãos, que nós estamos aqui relatando de forma histórica os relatos do julgamento, da condenação, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. E Deus preparou, notem que as Escrituras, ela faz questão de enfatizar os detalhes dos acontecimentos dos fatos históricos. Ela cita para que se cumprisse a Escritura. Não vários pontos. Aqui nós temos também que Isaías 53:9 vai dizer que com os ricos foi contado, foi sepultado. Deus preparou detalhes para que tudo se cumprisse de acordo que estava determinado. E sabemos também que a história da redenção, ela foi concluída, ela foi consumada. Mas ainda existe um capítulo nessa história para ser concluído, onde vai se cumprir a palavra na vida dos fiéis, daqueles que permanecerem amando a Jesus, obedecendo as Escrituras, se apartando do mal, vivendo a vida de santidade. Cumprir-se-á a Escritura que diz: aqueles que estiverem nos sepulcros, ou os que estiverem vivos, ouvirão a voz dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E essa história, nós esperamos, esta gloriosa esperança. O terceiro tópico da lição fala sobre a ressurreição de Jesus. O túmulo estava vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, quer dizer, no domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro. Um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando sobre ela. Mateus 28, verso 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou no lugar onde o seu corpo se encontrara. E no primeiro dia da semana, que João relata, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram ao sepulcro para dar sequência ao sepultamento. Chegando lá, encontra a pedra removida. Naquele momento, elas não puderam entender o verdadeiro propósito da morte de Jesus, porque desde o começo que ele iniciou seu ministério, ele dizia que era necessário que o Filho do Homem padecesse pela mão dos homens. Ele não deixou em nenhum momento isso obscuro. O Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19, em frente ao templo de Jerusalém, com seus discípulos, ele diz: destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. Não estava falando do monumento do templo, falando do seu próprio corpo, que seria entregue, e ao terceiro dia ele ressurgiria. Chega ali, elas encontram o sepulcro aberto, 2 anjos, e dizendo a palavra: por que buscais o vivo entre os mortos? Cumprindo a palavra que ele havia dito, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Qualquer discípulo, com medo daquela perseguição, eles também temiam ser mortos. Por causa da dor e perseguição, não entendiam a palavra do Senhor. Porque ele disse que era necessário que morresse ao terceiro dia, ressuscitasse. E o túmulo estava vazio, e rompeu as forças e ressurge glorioso. Pedro e João são avisados e vão para o sepulcro, mas lá não encontraram os lençóis. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, 55, onde estais, ó morte, a tua vitória? Morte não tinha poder sobre Jesus. Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha como morrer, a morte não tinha poder sobre ele. Era necessário para que se cumprisse a palavra. Oi, irmãos, eu sou o Felipe e tenho uma pergunta para o diácono Gilson. Por que a ressurreição de Cristo é considerada essencial para a fé cristã?
Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios, afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos, que se esta afirmação não fosse verdadeira, seria vã a nossa fé. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmava que ele ressuscitaria dos mortos. Convinha que ele fosse morto, entregue na mão dos malfeitores e ressuscitaria dos mortos, cumprindo-se a própria palavra de Jesus. E o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro, ou seja, o testemunho de Pedro e de João. O túmulo estava vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo, ela viu 2 anjos de Deus sentados em cima do túmulo. E ela assegurava que Jesus estava vivo. Ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa que veria Jesus glorificado. Jesus instruiu para que ela divulgasse que ele vivia aos outros discípulos. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Daniele e eu tenho uma pergunta para o pastor Miguel. Por que a aparição de Jesus no meio dos discípulos, mesmo após os seus relatos anteriores, foi importante para a crença na ressurreição? La aparición de Jesús no meio dos discípulos foi fundamental para fortalecer a crença na ressurreição, pois, apesar de já terem ouvido o testemunho de Pedro, João e especialmente de Maria Magdalena, que falou com Jesus pessoalmente, muitos ainda estavam tomados por el receio e por la incredulidade. A surgir entre eles no primeiro dia da semana e declarar paz seja convosco, Jesus não apenas trouxe consolo, mas confirmou com sua presença viva que havia vencido realmente a morte. Essa manifestação visível e directa dissipou as dúvidas e fortaleceu a fé dos discípulos. Hoje é a mesma coisa. Você pode estar de repente tendo conhecimento bíblico, você pode ter conhecimento de igreja, você pode ter leve conhecimento da Bíblia, enfim. Mas para poder ter uma coisa forte com Jesus, você precisa conhecê-lo. Depois que você conhece, vem outra coisa que é mais íntima, que é ter uma experiência com o Espírito Santo. Aqui diz: esa manifestación visible y directa disipó las dudas y fortaleció la fe de los discípulos. De ante las evidencias, tomábase imposible permanecer incrédulo, pues su propio Cristo resucitado se reveló de manera clara y transformadora. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Vanessa e gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Gideão. De que forma o Evangelho de João mostra a transformação dos discípulos diante da ressurreição de Jesus? O capítulo 20 de João apresenta um padrão de transformação. Os discípulos começam em um estado de medo, dúvida ou fé fraca, mas terminam cheios de alegria e com a fé fortalecida após as aparições do Cristo ressuscitado. Essa mudança ocorre porque as aparições de Jesus em Jerusalém confirmam que ele venceu a morte, trazendo vida e esperança a seus seguidores. Essa transformação pessoal é essencial para a fé cristã, pois mostra que a ressurreição tem o poder de vivificar a fé e confirmar que Jesus é o Salvador. A experiência dos discípulos serve como base para o testemunho cristão e para o fortalecimento da fé de todos os que creem posteriormente. Podemos concluir aqui na resposta que os discípulos, depois da ressurreição, se transformaram completamente. Houve uma mudança completa na vida dos discípulos. E nós hoje também, ao crermos na ressurreição, nós temos a nossa fé fortalecida no Senhor. A ressurreição não apenas tirou Jesus do túmulo, tirou os discípulos também do medo para a missão, tirou eles da dúvida para a convicção, tirou eles da tristeza para a alegria. E ainda hoje ela transforma corações que crê no Cristo vivo. Olá, irmãos.
Nós estamos na 12ª lição, tratando da prisão, do julgamento e da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esses eventos são os mais importantes dos evangelhos, porque narra exatamente a obra que Jesus Cristo veio para fazer, que é morrer pelos nossos pecados, ser sacrificado pelos nossos pecados para oferecer graça e perdão. Jesus é preso logo na noite da quinta-feira. No relógio romano ele está sendo preso já na virada do outro dia. Então ele é julgado durante a noite, coisa que a lei não permitia um julgamento ser feito durante a noite, pelo Sinédrio e pelo sumo sacerdote Caifás e Anás. Logo após ele é enviado para ser julgado por Pilatos, por Herodes, depois por Pilatos. Veja, os relatos bíblicos sobre a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus são extraordinários, porque primeiro narra um evento público e o evento mais importante que aconteceu naquele século na Palestina. Pilatos é uma figura histórica registrada nos livros de história e que julgou Jesus pessoalmente. O próprio Império Romano manteve registro desse julgamento na Judéia. Historicamente, lá estava uma pessoa real, Jesus Cristo, uma pessoa real, julgado como homem por sumos sacerdotes, por eventos históricos, como a citação de Herodes e pessoas importantes daquela época, mostrando que o relato bíblico está contando fatos históricos e verídicos na maneira como aconteceu. Jesus foi crucificado no lugar chamado Caveira, que era um lugar de exposição pública dos piores assassinos que ficava ali em Jerusalém. Esse lugar, então, era um lugar público e conhecido de todos. Figuras importantes como Nicodemos, José de Arimateia, que faziam parte da erudição judaica e eram homens importantes no governo da nação, estava ali para tomar partido de Jesus e pedir o seu corpo para Pilatos, que é um fato inclusive registrado extra-bíblico, porque Pilatos narra que ele entregou o corpo de Jesus já morto para Nicodemos e para José de Arimateia, que eram autoridades importantes no governo religioso de Israel. A descrição da observância do sábado, em que as mulheres não tiveram tempo de colocar as especiarias no corpo de Jesus, narrando que historicamente os judeus estavam ali, que elas esperam passar o domingo. A ideia de que Jesus foi colocado num túmulo novo que pertencia a José de Arimateia, mostrando que o fato dele usar um túmulo que nunca foi usado para que ele não fosse corrompido com a percepção da morte de outro, mas já profetizando de que a morte não iria detê-lo, e é um prenúncio de que ele voltaria a viver. Os soldados romanos com o selo romano, tudo isso dando embasamento e autoridade para que os fatos sejam narrados do jeito como aconteceu. A forma como os discípulos reagiram à ressurreição de Jesus, eles mesmos não esperavam que isto ia acontecer. Eles não entenderam quando Jesus tentou explicar este assunto para eles diversas vezes. O espírito crítico e incrédulo dos discípulos estavam aflorados. Então não foi pessoas céticas que forçaram a barra para aparecer a ressurreição. Muitos dos discípulos já haviam desistido e já estavam voltando para suas aldeias, para suas cidades, porque a esperança havia acabado. Ali está um grupo de discípulos fracassados, frustrados, em que toda a esperança foi de encontro ao túmulo de Jesus, pois a morte cessou toda a esperança. Então os discípulos ficaram muito surpresos na hora que Maria Madalena e as mulheres começaram a falar que haviam visto a Jesus. Pedro e os apóstolos ficaram impressionados com aquele relato. Pedro e João saem correndo então para confirmar a notícia das mulheres. Tomé não acredita no relato nem dos discípulos que viram, nem das mulheres, porque para ele é impossível aquilo que está sendo dito, mostrando que eles não aceitaram o fato de forma clara, até que fossem convencidas com a presença de Jesus no meio deles ressuscitado. O apóstolo Paulo, narrando sobre a ressurreição de Jesus, na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 15, ele gasta todo esse capítulo para explicar a verdade da ressurreição dos mortos. Ele vai dizer que por um espaço de 40 dias, Jesus aparece a mais de 500 pessoas. Aparece
aparece aos discípulos, aparece a seus irmãos como Tiago, Judas e as suas irmãs, e também aparece a Paulo mais tarde. As provas irrefutáveis da ressurreição de Jesus estavam lá clara que os apóstolos foram convencidos com a verdade do milagre de que Jesus voltou dos mortos e ele foi o único homem a vencer a morte porque ele não tinha pecado. Então Deus recebeu o seu sacrifício como perdão ou pagamento pela dívida do pecado. Então ele é o único homem que voltou da morte porque a morte não pôde prendê-lo porque ele era inocente pagando o preço pelos nossos pecados. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é o evento mais importante da igreja. O túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa esperança. Então, a ressurreição de Jesus é o evento mais bem documentado e mais bem atestado, com o maior número de testemunhas que nenhum outro evento da história já teve. Se a ressurreição de Jesus não for um evento histórico, nada mais permanece de pé. Se Cristo não ressuscitou, o problema do pecado ainda não foi resolvido. Aqueles que creem, então, estão crendo em vão. A esperança de um dia fugir da condenação do inferno se esvaiu, porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, nenhuma esperança resta para a humanidade. A fé na ressurreição de Jesus Cristo e o relato histórico verídico dela é a única coluna que sustenta toda a estrutura do cristianismo. Se alguém um dia pudesse derrubar essa coluna, tudo ruiria, porque toda a esperança cristã está baseada no fundamento da verdade histórica, teológica e real da ressurreição de Jesus. O próprio Jesus disse aos fariseus quando pediram a ele um sinal de sua autoridade. Então ele disse assim: destrua esse templo, que em 3 dias eu o reconstituirei. Jesus estava falando da sua ressurreição dos mortos, que ao 3º dia ele se levantaria ressuscitado, e essa era a autoridade do seu ensino e da verdade dele como Messias esperado por Israel. Nenhuma religião fundada teve o seu fundador propondo que voltaria ou tenha dito qualquer coisa concernente à sua volta dos mortos. Quando alguém se refere a Buda, diz que ele morreu aquela morte da qual não se resta nada. Então Buda morreu e nunca mais voltará. Maomé morreu em 8 de junho de 632 depois de Cristo e o seu túmulo ainda está lá em Medina. Nenhuma dessas duas religiões, sejam budistas ou muçulmanos, diz que Maomé ou Buda voltaram a viver. Mas a essência do cristianismo é a pregação principal. Quando Pedro pregou o seu primeiro sermão no Pentecostes, toda a estrutura da sua pregação está voltada para falar aos homens que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e por causa disto o Espírito Santo havia descido sobre eles e operado aquela obra milagrosa da fala extraordinária, falando em centenas de línguas ao mesmo tempo por meio dos discípulos. O cristianismo é uma religião histórica. Ele trata de fatos históricos. Ele registra acontecimentos e fatos reais. A ressurreição de Jesus Cristo, longe de ser tantas outras coisas, ela é exclusivamente um fato histórico. Um homem que morreu, mas que pelo poder de Deus, milagrosamente, ressuscitou dos mortos. Muitos autores tentaram estudar e confrontar a realidade da ressurreição de Jesus. Muitos eruditos, muitos pesquisadores, dentre eles estava o general Lee Wallace, da Marinha Mercante Inglesa, que ao se aposentar gastou sua fortuna para ir para o Oriente Médio para fazer as pesquisas necessárias para tentar desconstruir a verdade da ressurreição. Quando ele acabou a sua pesquisa com a investigação de documentos
documentos e de vários pesquisadores em Jerusalém, ele chegou à conclusão extraordinária que não havia condições alguma daquele fato ser uma mentira. Ele se converte e escreve um dos romances mais lidos, que se tornou depois filme do cinema, que é o Ben-Hur. Esse livro foi escrito por causa da experiência de conversão de Ben-Hur. Na verdade, Ben-Hur representa exatamente o sentimento de revolta, de ira que General Wallace Lee tinha contra o cristianismo, mas que, ao encontrar o túmulo vazio, ele se converte, abandona o ódio e crê em Jesus e escreve um romance para contar a sua história de conversão. O domingo cristão, que é um dia da semana que passou a ser celebrado porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, apareceu-se esse nome, Dominicus, Dia do Senhor. É o dia em que Cristo ressuscita dos mortos. E a partir de então, os cristãos em todo o mundo celebram a ressurreição de Jesus todos os domingos de manhã, porque nesse dia Cristo ressuscitou dos mortos. Se tornou um dia de culto, de celebração, de descanso e um culto de servir a Deus e louvar a Deus por tão grande obra de salvação. A ressurreição de Jesus impactou tanto os discípulos que eles deram a vida por isso. Eles morreram pregando esta verdade. Por essa verdade, eles foram jogados nas fogueiras, foram jogados aos leões, foram levados ao Coliseu e expostos à vergonha e à morte pelos gladiadores. Eles sofreram, foram perseguidos, perderam a sua vida porque creram na verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Os evangelhos, os 4 evangelhos e as epístolas, que também mencionam a ressurreição de Jesus, foi escrita no tempo em que a maioria das testemunhas estavam ali. Os evangelhos foi escrito antes da destruição de Jerusalém do ano 70. E as pessoas vivas estavam lá e viram Jesus ser crucificado. Lucas, por exemplo, fez uma pesquisa a cada um daqueles que viveram as experiências de cura, de libertação e que viveram com Jesus. Lucas ouviu a história de Maria, a história das mulheres, a história dos apóstolos. Ele foi a cada um deles e coletou pessoalmente. Tudo quanto foi escrito nos evangelhos era tão verdade que ninguém disse que era mentira ou era uma farsa. Não era fraude. Quando Paulo pregava ao rei Agripa, ele disse: ó rei, essas coisas não aconteceu em nenhum recanto escuro por aí. Tudo isso que eu estou falando é notório e todos os judeus sabem desta verdade. Vejam, os romanos que dominavam os judeus naquele tempo se opuseram à pregação e todos eles escreveram que os judeus estavam sendo mortos porque se converteram ao cristianismo, que cria que um homem havia ressuscitado dos mortos. Ninguém, debaixo de tanta demanda de perseguição, quantas pessoas, quantos milhares de cristãos, a maioria das pessoas que pertenciam ao Império Romano se converteram por causa dessa pregação e elas deram a sua vida por isso. Ninguém faria isso por uma farsa, por uma mentira ou por uma lenda. O fato deles estarem dispostos a dar a sua vida por isso é porque creram no milagre da ressurreição de Jesus, porque as suas vidas foram transformadas e eles se tornaram novas criaturas, porque viram os milagres de Deus operando em suas vidas, porque foram cheios do Espírito Santo e viram Jesus curar paralítico, curar cego, ressuscitar os mortos e eles falaram em novas línguas. Essa experiência do Espírito Santo avivando o coração deles reacendia a chama na esperança da volta de Jesus e no fundamento da ressurreição de Jesus. Todo esse milagre do novo nascimento, da mudança de vida que cada um de nós experimentamos ao longo da história e que muitos outros vão experimentar ao crer em Jesus Cristo é a verdade extraordinária da histórica ressurreição de Jesus Cristo, que foi elevado aos céus e voltará para buscar a igreja e julgar os pecadores. Que Deus nos mantenha firme, crendo no Evangelho e pregando a bendita esperança da ressurreição de Jesus e a sua volta nos ares para buscar a igreja. Deus abençoe.
A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração, então para o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe. Pode ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 Valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. Agora chegou o nosso momento de perguntas e respostas, para ver o quanto nós assimilamos o conteúdo desta aula. Primeira pergunta: o que o gesto de Jesus ao não fugir diante da traição demonstra? Letra A: que ele desconhecia o plano de Judas. Letra B: que ele confiava em seus discípulos para protegê-los. Letra C: que ele entregou-se voluntariamente à vontade do Pai. E letra D: que ele acreditava que poderia escapar mais tarde. E a resposta correta é a letra C, que ele entregou-se voluntariamente à vontade do Pai. Pergunta de número 2. Por que o julgamento de Jesus perante o Sinédrio foi considerado ilegal? Letra A: porque foi realizado sem a presença de Pilato, o governador romano. Letra B: porque os discípulos de Jesus não foram autorizados a testemunhar. Letra C: porque Jesus não teve direito
a se defender ou a ser representado por um rabino. E letra D, porque ocorreu à noite durante a festa da Páscoa, contrariando as normas legais. E a resposta correta é a letra D, porque ocorreu à noite durante a festa da Páscoa, contrariando as normas legais. Agora vamos para a pergunta de número 3. Por que José de Arimateia, apesar de ser membro do Sinédrio, manteve-se afastado e só depois pediu o corpo de Jesus para o sepultamento? Letra A, porque ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Letra B, por temor dos judeus, pois sua posição social e religiosa o colocava em risco. Letra C, porque ele não estava presente no momento da crucificação. E letra D, porque esperava uma recompensa de Pilatos para ajudar Jesus. E a resposta correta é a letra B, por temor aos judeus, pois sua posição social e religiosa o colocava em risco. Pergunta de número 4. De acordo com o apóstolo Paulo, qual seria a consequência caso Cristo não ressuscitasse dos mortos? Letra B, a fé e a mensagem cristã seriam inúteis, sem sentido e sem valor. Letra C, a fé seria fortalecida pela esperança na vida após a morte. E letra D, o evangelho seria apenas para ensinos morais, sem a necessidade da ressurreição. E a resposta correta é a letra B, a fé e a mensagem cristã seriam inúteis, sem sentido ou sem valor. Última pergunta. Por que a aparição de Jesus no meio dos discípulos foi crucial para consolidar a fé na ressurreição? Letra A. Porque a presença física de Jesus dissipou o medo e a incredulidade dos discípulos. Letra B. Porque foi a primeira vez que os discípulos ouviram falar da ressurreição de Jesus. Letra C. Porque Jesus usou milagres para convencer os discípulos de sua ressurreição. E letra D, porque a aparição ocorreu em público, aumentando a credibilidade. E a resposta correta é a letra A, porque a presença física de Jesus dissipou o medo e a incredulidade dos discípulos. Esse foi o nosso quiz, perguntas e respostas. Voltamos para a aula. E agora vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por essa aula, por esse esclarecimento da Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por esse dia glorioso, onde aprendemos ainda mais, ó Deus, acerca da sua morte, Jesus, do seu sepultamento, da sua ressurreição e do significado que isso tem para nós. Pai, que possamos firmar nossa fé no teu Filho amado Jesus, que pagou um preço, ó Deus, enorme naquela cruz do Calvário, sofrendo, derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue e morrendo por nós, para nos dar a salvação. Que possamos, ó Deus, através da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que possamos firmar a nossa fé, que possamos fortalecer a nossa fé e aguardar, Senhor, a viva esperança, meu Pai, de um dia estarmos no Teu reino glorioso. Ó Pai, assim nós louvamos o Teu nome e te agradecemos, ó Deus, por tudo, no nome santo de Jesus, o Teu Filho. Amém. Paz, irmãos. Paz, Senhor, meus irmãos. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Não precisa falar, é um prazer inenarrável estar aqui com a... uma precisa falar disso, só... Ladies and gentlemen, estamos aqui. La aparición de Jesús, perdón,
Ponto 3. Ele se antecipa, né, aos... Aí já falei um né, tá vendo? Mas não fica pensando nisso não. Você tem que falar só 3, só 3. Isso já foi. Segue o fluxo. Depois eles cortam. Depois eles cortam, né? No Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo de Jesus. 16 de Jesus. Ai, peraí. Totalidade, né? E, né? Aí, ó. Saiu sem querer. Deixa eu voltar, então. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?